estudante da USP, Alicia Miller Veiga, que desviou R$ 1 milhão da comissão de formatura da turma de medicina, foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo pelo crime de estelionato. Ela teria usado parte do dinheiro em apostas na loteria. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo. Oi, Estela, boa noite. Conta essa história inacreditável, né? Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, mais um capítulo. O Ministério Público recebeu essa denúncia no último dia 17. Com isso, a promotoria investiga a Alicia por tentar fazer apostas no valor de R$ 891 mil, pagando só R$ 891, ou seja, 1.000 vezes menos. E como você disse aí, só para relembrar, a Alicia já tinha sido denunciada em março desse ano por desviar R$ 1 milhão da comissão de formatura da turma de medicina da USP. Ela virou ré, mas não foi presa. O processo corre em segredo de justiça. Em depoimento à polícia, ela afirmou que investiu o dinheiro, mas que perdeu caindo num golpe. Também disse que depois disso passou a fazer apostas para tentar recuperar o valor. Hoje, por meio de nota, a defesa de Alicia disse que segue trabalhando nos autos e que, ao final, tudo será esclarecido. Também afirmou que a Alicia se colocou à disposição das autoridades, que colabora com a apuração da verdade e que busca por justiça. Amanda, Augusto. Perfeito. E em São Paulo, a operação da linha de trem Nova Esmeralda, que é privatizada, foi afetada hoje de manhã após cortes de cabos. Foram cortados cabos de fibra ótica entre as estações Luz e Brás. A Via Mobilidade, que é a empresa responsável pela linha, afirmou em nota que vai registrar boletim de ocorrência. A linha precisou operar manualmente e as estações ficaram lotadas. Na última segunda-feira, a Polícia Civil apontou sabotagem na paralisação da mesma linha durante greve no início de outubro. As investigações identificaram diferentes pontos que foram atacados por criminosos. A ação prejudicou milhões de passageiros. Nenhum suspeito foi identificado e o inquérito será enviado para análise do Ministério Público e do Poder Judiciário. O governador Tarcísio de Freitas sinalizou que pode aumentar as tarifas do transporte público em São Paulo no ano que vem. O preço das passagens de ônibus, trem e metrô está congelado desde 2020. A tarifa está congelada há muito tempo. A gente tem que começar a fazer conta, porque ou eu repasso alguma coisa para a tarifa, né? Ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter. Quando entra mais subsídio, eu vou tirar de algum lugar. O orçamento é finito. Então eu vou tirar de alguma política pública. Então a gente tem que botar na balança qual é a política pública que vai pesar mais. Né? Porque não tem almoço de graça. Se a tarifa não subiu, o custo subiu. A Justiça de São Paulo determinou a devolução da habilitação do motorista da van escolar que esqueceu uma criança no veículo no início do mês em São Paulo. Apolo Gabriel Rodrigues, de 2 anos, foi encontrado morto horas depois. Na decisão também foi suspensa a obrigação de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga para o motorista e a esposa que o auxiliava. Os dois continuam suspensos do exercício profissional de transporte escolar. O Conselho Nacional de Justiça vai investigar a conduta da juíza que gritou com uma testemunha durante a audiência. A chamada reclamação disciplinar contra a magistrada foi aberta pelo Corregedor Nacional, ministro Luiz Roberto Salomão. A juíza Kismara Brustolin, da Vara do Trabalho de Xanxerê, em Santa Catarina, gritou com a testemunha durante a audiência por videoconferência e exigiu que fosse chamada de excelência. O caso aconteceu no dia 14 de novembro. O vídeo repercutiu nas redes sociais. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Só uma correção, o nome do ministro é Luiz Felipe Salomão. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina disse que o caso deve ser apurado com rigor e que solicitou providências ao Tribunal Regional do Trabalho. O homem suspeito de matar um agente da Força Nacional no Rio de Janeiro se entregou à polícia. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini,
e traz todas as informações desse caso, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Eduardo Santa Rita Carvalho se entregou na tarde de hoje na Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios que investiga o caso. O Eduardo já havia sido condenado por roubo em 2018 e cumpria regime domiciliar desde janeiro com o uso de tornozeleira eletrônica. Ontem ele matou o agente da Força Nacional, Edmar Felipe Alves dos Santos, na zona oeste do Rio. Momentos antes do assassinato, o Edmar havia discutido e baleado a namorada durante uma briga. Ela está internada em estado grave. O número de agentes de segurança mortos na região metropolitana do Rio esse ano chegou a 57. Outros 125 foram baleados. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. Além da morte de Edmar, outros 2 agentes da Força Nacional foram vítimas de criminosos no Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Homens da Força Nacional estiveram no IML pela manhã para liberar o corpo do colega, que era militar em Alagoas e estava no Rio de Janeiro desde o dia 16 de outubro. O agente Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, estava em casa na noite de ontem na Vila Valqueire, zona oeste do Rio, quando ouviu um barulho de tiros em uma residência vizinha. Ele então saiu armado para verificar o que estava acontecendo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima aparece no portão e um homem em fuga atira 2 vezes na cabeça de Edmar. Eduardo Santa Rita, de 24 anos, havia acabado de balear a companheira durante uma briga. Ela está internada em estado grave. Após atingir o agente, ele conseguiu fugir. Edmar foi socorrido por colegas com quem dividia a casa, mas chegou morto no hospital. Ele deixa mulher e uma filha. Essa não é a primeira morte de agentes em ação no Rio. Em 2016, quando a Força Nacional reforçava a segurança para os Jogos Olímpicos, 2 homens entraram por engano no Complexo da Maré, na Zona Norte, e foram baleados. Um deles morreu. Ontem, 2 agentes da Força Nacional, um do Acre e outro de Alagoas, também entraram por engano no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e tiveram as armas roubadas. Eles estavam em uma viatura descaracterizada e se guiavam por um aplicativo de trânsito. A Polícia Militar conseguiu recuperar 2 pistolas e 4 carregadores, mas ninguém foi preso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lamentou a morte de Edmar Felipe, afirmou ter prestado apoio à família e informou estar apurando as circunstâncias do crime. 2 homens foram presos após assaltarem um casal de turistas no Rio de Janeiro. Um dos criminosos é Alan Anias Cavalcante, suspeito de participar da morte do estudante Gabriel Mongedon, fã da cantora Taylor Swift, assassinado na praia de Copacabana durante um assalto há 10 dias. Na época, Alan foi solto por não ser reconhecido por testemunhas. Dias antes do crime, ele tinha sido preso por furtar 80 barras de chocolate em um comércio da zona sul da cidade. Preso por homicídio em 2008, ele também foi detido outras 2 vezes por roubo, furto e tráfico. Na Bahia, 2 suspeitos foram mortos durante a operação da Polícia Federal. O alvo da ação é a organização criminosa suspeita de matar um agente da PF em setembro. Foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Durante a operação, pelo menos 2 homens morreram. Um deles foi identificado como Pablo Henrique Barbosa Almeida, de 25 anos. Ele tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. A morte do policial federal Lucas Caribé aconteceu no dia 15 de setembro, durante confronto com uma facção criminosa na região Valéria, em Salvador. A investigação aponta que mais de 50 bandidos, fortemente armados, participaram do crime. Além disso, a ordem para invadir o bairro partiu de uma liderança da facção que está presa há mais de um ano. Até outubro, pelo menos 16 suspeitos foram mortos em confrontos com forças policiais na Bahia. 7 homens morreram e 2 foram presos durante a operação policial nos municípios de Cristianápolis e Tomar do Jeru, em Sergipe. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os suspeitos estavam armados. Os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão na ação para desarticular uma quadrilha especializada em homicídios, tráfico de drogas e assaltos. Cerca de 100 policiais participaram da operação. 7 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia de Minas Gerais
que investiga influenciadores responsáveis por promover rifas de carros de luxo. Os alvos foram presos em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Foram apreendidos 24 veículos, motos, jet ski, dinheiro e aparelhos celulares. Entre os detidos está Wesley Alves, que tem quase 300 mil seguidores nas redes sociais. Final do ano tá chegando aí, Papai Noel vai chegar mais cedo na sua casa, filho. E lembrando, você tá levando a minha caminhonete. Assim que você ganhar, vai fazer a festa na sua cidade, que essa aqui tem história. O grupo é investigado por um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas online de carros de luxo. Os suspeitos também devem responder por organização criminosa e sonegação de impostos. A defesa de Wesley Alves ainda não se pronunciou. Voltamos em 30 segundos. O relatório final da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro pede o indiciamento de 136 pessoas. O documento gerou polêmica ao não indiciar o ex-presidente Bolsonaro nem o ministro da Justiça, Anderson Torres. Foi entre gritos de protesto e confusão que o deputado Hermeto, do MDB, apresentou o relatório. Assim não dá para falar, presidente. Está com a palavra o relator. Eu preciso ler o relatório. O motivo da polêmica foi a lista de indiciados. O documento, de 444 páginas, pede o indiciamento do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Gonçalves Dias, e do ex-secretário interino de Segurança, Fernando Souza de Oliveira. Já o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, não entrou na lista, porque estaria de férias na data dos atentados. Hermeto também não pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de atribuir a ele a culpa pela escalada da polarização do país. Com uma liderança provocativa, postura beligerante e uma retórica agressiva em relação a certos grupos, ideologias e adversários políticos, o ex-presidente conseguiu acrescentar ao longo do seu governo elementos potencializadores ao quadro de antagonismo político que o elegeu, os quais encontram-se acolhida em boa parte dos seus eleitores, acentuando ainda mais a divisão política do país. O deputado Fábio Félix, do PSOL, protocolou um relatório em separado, que pede o indiciamento de Anderson Torres, de Jair Bolsonaro e a investigação do governador do DF, Ibanez Rocha. É lamentável que o relatório do relator não conste dois nomes que são fundamentais nesse processo de ações golpistas no país. O do ex-presidente da República, Bolsonaro, porque é muito evidente que fazia a mentoria intelectual do processo golpista no país, inclusive a articulação política dentro dos palácios e das instituições. E do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que veio a se tornar secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Para ser aprovado, o texto precisa de pelo menos 4 votos favoráveis dos 7 deputados integrantes da comissão. Depois de aprovado, o documento será enviado ao Ministério Público, que pode rejeitar, acatar integralmente ou até pedir mais investigações com base nas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal denunciados por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro afirmou que ainda existe risco de interferência nas investigações. Em agosto, a pedido da Procuradoria-Geral da República, Moraes determinou a prisão preventiva dos coronéis Fábio Augusto Vieira, Kleber Gonçalves, Jorge Naime, Paulo José Bezerra e Marcelo Casimiro Rodrigues, e também do Major Flávio Alencar e do Tenente Rafael Martins. De acordo com as investigações, os militares tinham informações sobre o risco das invasões dos prédios da Praça dos Três Poderes, mas decidiram não agir. O ministro Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, e o subprocurador-geral Paulo Gonet, indicado à PGR, passaram amanhã no Senado Federal em busca de apoio. Os dois serão sabatinados no dia 13 de dezembro. A visita é um procedimento comum dos indicados a cargos no STF e Ministério Público. O objetivo é conquistar votos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no Senado. O ministro Flávio Dino se encontrou com o presidente interino da Casa, veneziano Vital do Rego, e depois foi ao gabinete das senadoras Elisiane Gama e Ivete da Silveira. Uma das promessas de Dino é que, ao assumir a vaga na Suprema Corte, vai deixar de lado o tom político. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante.
se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. A sabatina de Flávio Dino está marcada para o dia 13 de dezembro. Até lá, o ministro deve continuar peregrinando pelo Senado em busca de mais votos. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Paulo Gonet também foi ao Senado e se encontrou com os senadores Otto Alencar, Marcelo Castro, Fabiano Contarato, Cid Gomes e Lucas Barreto, todos da base aliada. A sabatina dele também deve acontecer no dia 13. Na CCJ, Paulo Gonet e Flávio Dino precisam de 14 votos cada um para aprovação. Só no primeiro dia de visitas, os dois indicados contabilizaram 9 votos favoráveis. No plenário, são necessários 41 senadores a favor. O relator da indicação de Flávio Dino, senador Everton, espera mais de 50 votos. A expectativa para a indicação de Gonet é ainda melhor. O relator, senador Jacques Wagner, já contabiliza 58 votos favoráveis. Com a possível ida de Flávio Dino para o STF, o presidente Lula deve escolher um substituto para o comando do Ministério da Justiça. Os nomes mais cotados são do advogado-geral da União, Jorge Messias, do secretário executivo, Ricardo Capelli, e do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, que está em viagem ao Oriente Médio com o presidente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que empresas de jornalismo podem ser responsabilizadas pela fala do entrevistado se na época da entrevista forem identificados indícios concretos de que as declarações são falsas. A tese foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes e acolhida pelos demais ministros. O texto proíbe qualquer tipo de censura prévia. A punição, de acordo com o tribunal, se dá apenas depois, em casos onde existem provas concretas de falsidade, ou então se o veículo deixou de observar a veracidade dos fatos. A tese deverá ser observada por todos os tribunais do país. O Rede TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. No Brasil, no Dia Internacional da Solidariedade com o povo palestino, instituições organizaram um ato de apoio. Os manifestantes se reuniram no vão do MASP, em São Paulo. A data foi criada pela ONU em 1977, 30 anos depois da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovar a resolução sobre o estabelecimento de um Estado judeu e um Estado árabe. Começou hoje em São Paulo o Provão Paulista. O processo seletivo garante vaga na rede de ensino superior do estado para alunos do ensino médio da rede pública. São mais de 15 mil vagas oferecidas nas universidades estaduais. Letícia teve que apressar os passos para não se atrasar no primeiro dia do Provão Paulista. Tive que correr no metrô, quase fui atropelada, mas tá tudo certo. Todo esse esforço tem motivo. Eu pretendo fazer ciências biológicas e astronomia. Depois de quase 3 horas de prova, teve estudante que gostou do desempenho. Para essa prova eu tive que me preparar, revisar os conteúdos que eu não tive e tal. Como eu sou um aluno de humanas, eu acho que na parte de português eu fui bem. Essa é a primeira edição do Provão Paulista. Cerca de 1.200.000 estudantes devem fazer a avaliação. Com a nota da prova, eles vão poder concorrer às mais de 15 mil vagas disponíveis em universidades, como USP, Unesp e Unicamp. Então é um programa na qual o aluno hoje do ensino médio, ele faz uma prova seriada e a partir dessa prova seriada ele vai juntando uma pontuação para que ele possa ingressar diretamente na universidade. Para esse ano especificamente, para os alunos do terceiro ano basta uma única prova. A avaliação seriada é aprovada por alguns educadores. A meu ver, isso é um grande exemplo de articulação da Universidade Pública de São Paulo, com a sociedade, na busca de não só de aperfeiçoar o processo seletivo de ingresso ao ensino superior público, mas também de melhorar a própria qualidade do ensino, à medida em que você identifica quais são as lacunas de aprendizagens, como trabalhar para que
mais adiante esses alunos possam suprir esses déficits de aprendizagem a partir da formação do próprio professor. As provas para os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio serão aplicadas nos dias 1º e 4 de dezembro. Amanhã, os estudantes do último ano fazem a segunda prova. Por isso, a Késia vai deixar o descanso para depois. Hoje o dia foi para revisar alguns conteúdos. Porque é matemática, eu sou totalmente de humanas e tem a redação também, mas é isso. Eu espero que eu vá bem. O Lucas, que escolheu fazer medicina veterinária, diz estar mais preparado para o segundo dia do provão. Eu tenho certeza que na redação e nas ciências humanas eu arrebento. Os estudantes que tiveram problemas na inscrição do provão poderão participar da reaplicação do exame nos dias 14 e 15 de dezembro. Segundo o governo do estado, um erro no sistema teria prejudicado 32 alunos. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, você vai acompanhar ao vivo o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de 103 milhões de reais. E o Rede TV News volta logo depois com as notícias do esporte. Fique conosco. E o Rede TV News está de volta para falar da previsão do tempo com Igor Silveira. Oi, Igor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Igor, choveu forte hoje em São Paulo, em outras regiões do país também. Esses temporais continuam amanhã? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã ainda chove bastante em boa parte da região norte e principalmente no centro-sul do país. Olha, Florianópolis está em estado de emergência por causa da chuva que caiu em Santa Catarina, viu? Choveu mais de 190 milímetros por lá. É muita água. E casas ficaram alagadas, muita gente ficou sem energia elétrica e as aulas hoje foram suspensas. Amanhã não vai ser diferente, ainda tem previsão de chuva, então atenção para o risco de alagamentos. Agora no sudeste o tempo fica abafado e ainda tem previsão de chuva. As máximas ficam na casa, olha, dos 29 graus no Rio de Janeiro, 31 graus em Vitória e 29 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo não vai ser diferente, ainda tem previsão de chuva como nos últimos dias e as máximas podem chegar aos 26 graus amanhã, 28 graus na sexta-feira e 32 graus no sábado. E por causa da chuvarada aí no Rio Grande do Norte, Natal está em estado de emergência por 90 dias. Muita gente ficou desabrigada por lá por conta da chuva, viu? Então agora é torcer para que essa situação aí melhore. Essas são as imagens aí de toda a tempestade. Amanhã não tem previsão de chuva por lá e o tempo deve ficar abafado em todo o Nordeste. Em Salvador, a máxima fica na casa dos 33 graus e não chove. Amanda, Augusto. Muita água, né, Igor? Obrigado. Muita chuva. Boa noite para você. Boa noite. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 59% nos primeiros 8 meses do ano. Em São Paulo, a redução foi de 33%. Os dados são de um boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, Arquiplan e MAP Biomas. A área desmatada entre janeiro e agosto desse ano foi de 9.216 hectares em todo o país. No mesmo período do ano passado, foram mais de 22 mil hectares. Houve uma postura diferente do governo federal, já aumentando a fiscalização, reforçando o IBAMA, mas muito de mudança também dos estados. O Ministério Público atuando junto com estados, fazendo a Operação Mata Atlântica em pé cada vez com maior abrangência. A Mata Atlântica é um dos 6 biomas no território brasileiro. Segundo o IBGE, é uma das áreas mais ricas em espécies da fauna e flora e fica na região litorânea, ocupada por mais de 50% da população do país. A gente sabe que o aumento da fiscalização, ela consegue diminuir de forma mais rápida o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, mas ela não é suficiente. A gente precisa ter metas de curto prazo, de médio e de longo prazo. E daí, quando a gente trata da Mata Atlântica, a gente precisa depois colocar pagamento por serviços ambientais, a gente precisa colocar recuperação, criação de corredores, recuperação
de áreas no entorno dos rios. O levantamento ainda aponta que houve queda no desmatamento em todos os 15 estados que compõem a Mata Atlântica, segundo a delimitação do IBGE. Em Santa Catarina, a diminuição foi de 66%, seguida do Paraná com 64% e Minas Gerais com 62%. Apesar dos deslizamentos de terra que ocorreram durante as fortes chuvas em fevereiro, no litoral norte de São Paulo, o estado registrou redução de 33% no desmatamento, passando de 314 hectares no ano passado para 208 até agosto desse ano. É possível a gente recuperar a Mata Atlântica, é essencial que a gente recupere perto dos centros urbanos para questões climáticas, onde você tem mais área verde, você tem a temperatura menor, para questões de qualidade de vida, qualidade do ar, produção de água. Depois de uma queda durante a pandemia, a expectativa de vida do brasileiro voltou a subir. São as mulheres que vivem mais. Aos 79 anos, Dulcineia não para. Ela passa as tardes fazendo as atividades que mais gosta. Olha, eu adoro dançar, eu adoro fazer todas as atividades que eu posso fazer, né? Seria pilates, de consciência corporal, oficina da memória. Então, assim, eu procuro fazer todas as atividades que eu posso fazer. Márcia também adora dançar e não abre mão de aproveitar a vida com muita energia e jovialidade. Tenho 69 anos e desfruto a vida realmente fazendo tudo que eu gosto muito. A vida, uma jornada que volta a ficar mais longa para os brasileiros, segundo a pesquisa Tábuas da Mortalidade, feita pelo IBGE com base no censo do ano passado. O estudo mostrou que depois de 2 anos de queda, a expectativa de vida ao nascer voltou a subir em 2022. O índice ficou em 75 anos e meio. Em 2019, era de 76,2 anos. Caiu para 74,8 em 2020 e 72,8 em 2021. Já o número de óbitos voltou para o patamar de 2020, perto de 1,5 milhão de registros. Em 2021, foram mais de 1.800.000. O estudo mostra pela primeira vez o impacto da pandemia da Covid-19 na expectativa de vida da população. Na medida em que a pandemia arrefece, que a população está mais protegida com o aumento do índice de cobertura vacinal, nós voltamos agora a um patamar próximo ao que era registrado em 2019. E este número de mortes anual impacta diretamente a expectativa de vida ao nascer. E as boas notícias devem continuar. Segundo o IBGE, a tendência é que nos próximos anos a expectativa de vida siga em alta e que os brasileiros possam aproveitar ainda mais tudo de bom que o mundo tem a oferecer. E são elas que vão aproveitar mais. As mulheres, historicamente, têm expectativa de vida maior. De acordo com a pesquisa, ela é de 79 anos, contra 72 dos homens. Melhor para a Rosiane, que aos 70 redescobre um dos segredos de uma vida longa. Eu acho que é o amor, eu estou amando, isso na chamada terceira idade e tal, sei lá qual o nome que está dando agora, mas nessa fase eu posso te garantir que é a fase mais feliz da minha vida. Com mais tempo pela frente, a Neide só não quer saber de parar. Eu amo viajar, então meus projetos são esses. É viajar, é fazer fotografia, é conhecer outras pessoas. O meu projeto é não ficar parada. O Ministério da Saúde incluiu 165 doenças na lista de problemas relacionados ao trabalho. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Nos conte mais sobre essas doenças incluídas. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Entre essas doenças que foram incluídas na lista está o burnout, que também é conhecido como síndrome do esgotamento profissional. O Ministério da Saúde entendeu que esse esgotamento pode ser ocasionado por diversos fatores, inclusive o ritmo descontrolado de trabalho. Os transtornos mentais também foram incluídos no documento. Então, doenças como ansiedade e depressão podem ser provocados por causa do excesso de trabalho, segundo o Ministério da Saúde. A lista também incorpora comportamentos como uso de sedativos, canabinoides, abuso da cafeína, que podem ser provocados por causa do estresse no ambiente corporativo. A Covid-19 também aparece na nova atualização do documento, já que os funcionários podem contrair o vírus em contato com os colegas. O documento original foi publicado há 24 anos, em
1999. Nos últimos 15 anos, a estimativa do Ministério da Saúde é que mais de 3 milhões de brasileiros tenham desenvolvido alguma doença no ambiente corporativo. A nova lista já está publicada no Diário Oficial da União, mas só entra em vigor daqui 30 dias. O documento contempla todos os brasileiros de todo o país, seja da área urbana ou da rural, seja do serviço público ou da iniciativa privada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Importante atualização. O Rede TV News volta em seguida. E obrigada a você também pela companhia, pela audiência. Voltamos às 19h20 de amanhã. E claro, esperamos você. Contamos com a sua presença, a sua participação. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.